Existem determinadas coisas que você só consegue enxergar em determinados horários do dia. Existem coisas que você só pode viver em determinados momentos do dia. Por isso eu convido você a fazer do início do seu dia o momento mais importante. Não que durante os outros momentos você não vá viver experiências boas, você vai sim. Mas é porque esse é o momento onde, através do estudo da palavra, aonde através da oração, da comunhão, você e eu iremos permitir que o Espírito Santo traga para a nossa vida todas as impressões que Deus quer nos dar, que Ele quer que fiquem gravadas em nosso coração para aquele dia. Por isso, faça desse momento o momento mais especial. Bom dia, amigos da Sala 57. Ótima sexta-feira para você. Hoje eu quero, junto com você, refletir em dois textos das Escrituras Sagradas. O primeiro é o capítulo 9 do livro de 1 Reis, e logo na sequência eu vou enviar para você também o capítulo 10, que é o capítulo de hoje. Eu coloquei como título Como Tocar o Coração de Deus. No capítulo 8, você e eu encontramos a glória de Deus enchendo toda a sua casa, a glória dele enchendo o templo. Quando Salomão está, depois que Salomão faz aquela oração linda de dedicação. No capítulo 9, nós vemos que pela segunda vez o Senhor aparece a Salomão. 20 anos haviam se passado. E agora, pela segunda vez, o Senhor aparece literalmente a Salomão. Da mesma forma como ele apareceu logo no início do seu reinado, aonde Salomão pediu a Deus sabedoria. Agora, depois da construção de todas essas coisas, o Senhor aparece para ele e veja, olha o que o Senhor diz a Salomão. Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei esta casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Eu fiquei refletindo um pouco. Na verdade, já tem alguns meses que eu reflito nesta oração de dedicação de Salomão do templo ao Senhor e como Deus responde a Salomão. É muito bonito você e eu podermos enxergar a forma como Deus ouve essa súplica do seu filho. Deus, ele diz que ele daria uma atenção especial para tudo que se fizesse naquela casa. Mas ele coloca isso sempre num fator condicional. A bênção de Deus, existem algumas bênçãos que em determinadas situações elas são incondicionais. Por exemplo, a bênção da vida. Em determinados momentos ela é incondicional. Você pode ter cometido vários pecados ontem, não ter se arrependido, e hoje você pode ter amanhecido com vida, como de fato, pelo fato de você estar escutando a gente. Alguém pode ter cometido um assassinato ontem e hoje estar com vida também. Isso, em determinado sentido, ela é incondicional. Agora, existem bênçãos que são totalmente condicionais. A Deus, ele escolheu alguns níveis de bênçãos que elas são determinantes para, de forma mais especial, para aqueles que estão alinhados com a sua vontade. Então, Deus coloca isso de forma muito clara quando ele responde à oração de Salomão. E ele fala assim, olha, se o povo for fiel, for obediente, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou deixar que aconteça aquilo e essas outras coisas e tal. Porém, se eles forem após outros deuses e me abandonarem, então eu vou retirar a minha proteção. E como consequência, irão acontecer algumas coisas negativas. E aí, então, ele diz no verso 7 que uma das coisas negativas aconteceria exatamente ao templo. Olha o que diz. E a esta casa que santifiquei o meu nome, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença.
e Israel será por provérbios e motejo entre todos os povos. E as pessoas vão passar e vão assoviar e vão ficar espantadas com a destruição daquele templo e vão perguntar: o que aconteceu com essa casa? E aí, então, no verso 9, o Senhor diz: é porque deixaram o Senhor seu Deus, que o tirou da terra do Egito e a seus pais, e se apegaram a deuses alheios. E perante eles se encurvaram e o serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Ao mesmo tempo que Deus parabeniza, reconhece a beleza da casa, do templo, ao mesmo tempo em que a sua glória desce e enche, ele deixa de forma muito clara que o povo não poderia perder de vista o que era o mais importante. Eu quero fazer aqui duas observações importantíssimas e você precisa estar com a mente muito aberta agora para entender o que eu vou dizer para você, o que o Espírito quer te ensinar. O título da reflexão eu coloquei: Como tocar o coração de Deus. Deus diz que estariam abertos os seus olhos, o ouvido e o seu coração naquela casa. Queridos amigos, a igreja que eu digo agora, o edifício, o templo, não é uma invenção humana. Ela nasce no coração e na mente de Deus. Quando Deus coloca esse sonho no coração de Moisés, de Davi e de Salomão para construir desde Moisés a tenda e chega agora em Salomão que edifica o templo, Deus tinha um propósito de congregar, de reunir os seus filhos para um momento de adoração, onde a presença dele fosse sentida. Existem algumas pessoas que querem os benefícios de Deus, mas não buscam a sua presença. Existem pessoas, como diz o apóstolo Paulo no livro de Hebreus, não deixemos de congregar como tem sido costumes de alguns. Algumas pessoas pensam que pelo fato de a igreja ter pessoas que são falhas, ter pessoas que são falsas, ter pessoas que estão com problemas de comportamento, elas acham que pelo fato de lá existirem essas pessoas, é um pressuposto ou uma justificativa para que elas não estejam indo à igreja congregar. Isso é um erro. Na igreja você vai encontrar pessoas boas e pessoas boas. E você vai encontrar pessoas ruins e pessoas que estão iguais a você. Entenda uma coisa: a igreja é um local onde pessoas que estão em níveis diferentes de transformação se encontram. Você pode encontrar pessoas que estão lá há 10 anos e são menos transformadas do que pessoas que estão lá há um ano. Da mesma forma, você que está me ouvindo, que às vezes pode estar julgando alguém pelo um comportamento errado e usa isso para não ir à igreja, está no mesmo nível que essa pessoa. Porque se você estivesse num nível diferente, você estaria lá na igreja. Percebe? Então, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para você é que se você e eu queremos tocar o coração de Deus de alguma forma, nós precisamos estar em sua presença no templo. No templo. O Senhor disse que os olhos, o ouvido e o coração dele estariam na sua casa. Portanto, querido amigo, se você de alguma forma tem deixado de ir aos cultos, se você de alguma forma tem deixado de celebrar a Deus, ou se você vai apenas quando é conveniente a você diante da sua agenda de tarefas, reveja rapidamente o seu conceito, reveja rapidamente o seu estilo de cristianismo, reveja rapidamente o quanto você está transformado ou quanto você está acostumado com o secularismo moderno. Se você quer alcançar o favor, a bênção de Deus, não perca essa chance de congregar. Por outro lado, agora eu vou colocar aqui uma linha divisória muito fina, muito tênue, porque da mesma forma em que você não vai à igreja é errado, você ir à igreja pelo propósito errado ou pelo propósito não pelo propósito correto também se torna um grande erro. Porque existem pessoas que vão à igreja todos os dias, todos os cultos. Existem aqueles que são piolhos de igreja, no entanto, estão ali com o coração
totalmente longe de Deus. Eles não vão para ter uma experiência com o eterno. Eles vão à igreja para fazer dela um clube social, eles vão à igreja para ver uma menininha, ou outras vão à igreja para arrumar um marido, para arrumar um namorado, pelo amor de Jesus Cristo. Se você tem ido à igreja pelo motivo errado, você precisa entender a razão pela qual você vai lá. Porque o fato de ir pelo motivo errado também não oferece a você a bênção especial de alcançar o coração de Deus. Você e eu não podemos cometer o erro de transformar o edifício num amuleto da sorte, igual Israel fez, e por isso veio sobre eles uma terrível sentença quando eles foram levados cativos à Babilônia. Se você e eu queremos alcançar o coração de Deus, primeiro, não devemos deixar de ir à igreja. Não devemos deixar de adorar ao Senhor. E segundo, quando formos, devemos ir com a intenção, com o propósito correto. Agora, estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos, e eu colocarei o meu coração nessa casa que eu escolhi para representar o meu nome. Percebe que há poder nessa afirmação de Deus? Que você, no dia de hoje, receba esse poder, que você no dia de hoje comece a ressignificar a razão pela qual você está indo à presença de Deus em sua casa. Um ótimo dia para você e a gente vai se falar daqui a pouquinho no nosso segundo áudio.